Olá, sou Leidinete Nascimento, aluna do curso de Filosofia da UEMANET, Polo Caxias. E cumprindo mais uma proposta de atividade da disciplina História da Filosofia no Brasil, tem como tema Pensamento Filosófico no Brasil, entre os temas propostos, que são colonial, imperial e o republicano contemporâneo. Eu escolhi para trabalhar neste vídeo o período republicano. Então, a República do Brasil, também conhecida como depreciativamente a República dos Bacharéis, demonstra a forte produção de juristas brasileiros. A primeira década do século XX vai ser marcada pelo positivismo. No direito, vai respaldado por Pontes e Miranda e por Pedro Lessa, que compunha a Liga da Defesa Nacional, que advogava serviço militar obrigatório. Os princípios positivistas repercutiam em quase todas as camadas políticas do Brasil, principalmente durante esse período. Em contraponto, surgiram autores que foram contra essa corrente positivista. Como a gente sabe, tudo tem os seus pós e os seus contras. Então, surgiram aí esses autores que foram contra essa corrente positivista, que era uma herança do kantismo. Então, um dos mais importantes foi a metafísica de Raimundo de Farias Brito e Jackson de Figueiredo. Figueiredo, que foi o responsável pela fundação do Centro Dom Vital, que era uma organização católica responsável pela exposição do pensamento filosófico conservador, ultramontano, antiliberal e antimaçom. Depois da morte de Figueiredo, o Centro Dom Vital passou para ser administrado por Alceu Amoroso Lima. Então, outros autores também importantes foram surgindo com o decorrer do tempo, como Leonel França, o Heráclito Fontoura, o Sobral Pinto e também Manuel Bonfim. Esse último, Manuel Bonfim, travou um forte confronto contra Silvio Romero sobre a questão da importância da miscigenação para a formação da identidade do brasileiro, né, do povo brasileiro, que entra a questão agora do racismo. Então, muitos positivistas, influenciados pela doutrina de Arthur de Gobineau, que tinha passado pelo Brasil, adotavam muitas posições racistas, como sempre o racismo tem que entrar em todos esses estudos. Então, esse racismo, o Brasil necessitaria para passar por um processo de embranquecimento racial, né? Ou seja, devido a essa questão do racismo, as posições racistas, né? Eles acreditavam que o Brasil precisaria passar por um processo de embranquecimento. Então, o Manuel Bonfim foi uma das principais vozes em antagonismo contra essas correntes, advogando a miscigenação como um importante elemento positivo na formação da identidade nacional. Não há como imaginar essa filosofia no Brasil, pelo menos no século XIX e início do século XX, sem mencionar o positivismo. Então, assim, a partir da segunda metade do século XX, a filosofia passa a ter sua primeira onda de intelectuais acadêmicos legitimamente ligados à filosofia, os quais estão Florestan Fernandes, Antônio Cândido de Mello e também Fernando Henrique Cardoso e Darcy Ribeiro. Como nós sabemos, Fernando Henrique Cardoso foi o nosso presidente, o presidente da República Brasileira por algum tempo. Então, o período republicano teve esses marcos na filosofia.